Não pule esse vídeo. Eu tenho uma mensagem que vai falar muito forte ao teu coração. Tenho certeza disso, que Deus vai falar com você e vai ser uma bênção. Você assista até o final e deixa aqui nos comentários o que Deus falou com você nessa palavra, que eu tenho certeza que Deus há de te abençoar. Em João 4, a passagem da mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4, versos 1. A mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, e bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Aqui ele diz que era necessário atravessar a província de Samaria para chegar à Galileia, e aqui ficou bem em destaque, porque o samaritano não se dava com os judeus, eles não combinavam, e era necessário passar por Samaria. Então Jesus, ele vai parar ali, e ele não faz essa parada por acaso. Assim como você que está me assistindo agora, também não está assistindo esse vídeo por acaso. É um propósito de Deus para a tua vida. Assim como Jesus parou em um certo lugar próximo a Samaria, ele sabia muito bem que uma certa mulher estaria ali. Então ele prepara uma situação, dando uma oportunidade para que aquela mulher viesse ter com ele. Então não foi acaso. Jesus preparou aquele momento sabendo que aquela mulher estaria ali. Assim como você que precisa dessa palavra está aí assistindo e ouvindo, eu tenho certeza que também Deus preparou para você. E continuando aqui no versículo 5, ele disse: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Veja bem, Jesus, cansado, assentou-se naquele lugar, e vai chegar até ele essa mulher, a mulher samaritana. E Jesus, ele poderia muito bem ter pegado água e bebido, você concorda? Mas ele não fez isso. Ele espera aquela mulher e ele vai fazer um pedido para aquela mulher. Ele pede algo para ela, para que ela lhe desse. Ele pediu água. Mas quando ele chegou a pedir água, repare bem que ele pede e logo em seguida ele vai oferecer. Ele pede um tipo de água e oferece outro tipo de água. Você já parou para pensar que Deus nunca pede algo para a gente por acaso, sempre com um propósito? Assim como Jesus tinha um propósito com aquela mulher, e tem com você, tem comigo, eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito. Naquele momento, Deus pede porque Ele queria oferecer algo para ela. Sempre que Deus lhe pedir algo, nunca hesite em fazer. Faça logo aquilo que Deus pede para você. Porque quando Deus está pedindo algo para você fazer ou deixar de fazer, é porque Ele tem algo a lhe oferecer, Ele tem algo para fazer, para lhe entregar. Assim que Deus lhe pede algo, entenda isso. Assim que Ele pede algo para você, é porque Ele tem também algo para lhe entregar. Tenha certeza disso. Então Ele pede esta água para esta mulher e Ele vai também oferecer a ela. Veja o que está escrito, vamos dar continuidade para que você entenda. Disse ele: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A princípio, aquela mulher achou estranho, ele sendo um judeu,
que não se dava com os samaritanos, pedir a ela, que era samaritana, água para beber. E continuando no versículo 10, replicou-lhe Jesus. Olha o que Jesus vai dizer àquela mulher. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha o que Jesus está dizendo para essa mulher. Ele pede água para ela não está entendendo quem é o que pede, ela não conhece ele e nem o dom do que ele quer dar a ela. A água que a mulher poderia dar a Jesus é aquela água que todo mundo bebe e volta a ter sede. Essa água, ela representa as coisas do mundo que você conquista e sempre tem necessidade de conquistar. As coisas que vêm e que vão. Assim como Mateus 6,33, Jesus nos ensinou que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus, querendo acrescentar sobre a vida daquela mulher, ele pede esta água e ele diz: se você conheceras o dom de Deus e quem é o que ele pede, para recebermos a bênção de Deus, nós precisamos conhecer a Ele e conhecer o dom dele. Primeiro, conhecer a Deus. Em João 17, Jesus faz uma oração sacerdotal e nesta oração ele diz: para que conheçam a Ti, o único e o verdadeiro Deus. Para que nós sejamos abençoados, e assim como aquela mulher precisava ser abençoada, ela precisava conhecer quem era aquele que estava ali. Ela precisava conhecer Jesus para que Jesus pudesse abençoar. Então ele disse: se conheceres o que te pede, o dom de Deus e quem te pede. São duas coisas fundamentais na vida de uma pessoa que quer ser abençoada: conhecer a Deus, o único e verdadeiro Deus, Jesus, Cristo, aquele que morreu por nós na cruz e ressuscitou no terceiro dia, aquele que nos garantiu a vida eterna, o único que intercede por todos nós, o único intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então é necessário conhecer Jesus e conhecer o dom. A água comum representa as coisas da vida, é o que Jesus disse àquela mulher, sobre aquele que bebesse daquela água teria sede. Então aquela mulher, assim como todo ser humano, ela quis, e aqui na frente a gente vamos ver isso, ela quis que Jesus desse dessa água que ele ofereceu para que ela não tivesse mais sede, para que ela não tivesse mais que buscar daquela água. Todo ser humano, ele tem essa pressa e essa necessidade para ser abençoado, e muitos, assim como os 10 leprosos, eles foram curados. Um deles vai voltar para agradecer a Jesus pela cura. Ele vai voltar para estar com Jesus. Ele vai voltar para ter um compromisso com Jesus. Os outros 9, eles vão embora, simplesmente receberam o que eles queriam, o que eles precisavam e vão embora. Agora o outro não, ele recebeu o seu milagre e ele entendeu que ele precisava de Deus, ele precisava do Senhor, ele precisava voltar para dar glória a Deus, ele precisava voltar para agradecer a Deus, ele precisava voltar para ter comunhão com esse Deus. Então esse volta, os outros 9 não. E nisso Jesus pergunta: não eram 10? Cadê os outros 9? Há muitas pessoas que querem uma resposta rápida, que quer não ter que voltar para estar com Jesus, não quer voltar para poder fazer aquela mesma coisa. Entenda, Deus sempre nos dá as oportunidades para estarmos voltando e meditando e refletindo no que nós fazemos. E há necessidade de estar fazendo para que nós possamos compreender e entender que nós temos a necessidade, não só uma vez, de uma bênção, não só um momento de um milagre, mas sim de estar sempre nos voltando para aquele que é o Senhor da nossa vida. Estar sempre diante dele, não é apenas receber o que ele tem para nos dar como um milagre uma vez e virando as costas, indo embora, deixando Jesus de lado. Não. Ele nos permite
necessitar mais de uma vez de muitas coisas em nossa vida, para que nós estejamos sempre aos pés de Jesus. Então aquela mulher, não entendendo, ele vai mostrar com relação à água, que aquela água que a mulher poderia lhe dar representava as coisas cotidianas do dia a dia, representava a sede das suas necessidades, e que sempre que ela matasse a sede para resolver um problema, teria outro para resolver. E é assim na nossa vida. Hoje nós recebemos um milagre, amanhã nós vamos precisar de outro. Vencemos uma batalha hoje, amanhã nós vamos precisar vencer outra. Mas a água que Jesus vai oferecer a essa mulher é uma água que ele diz: se conheceras o dom de Deus e o que te pede, o dom de Deus é o próprio poder de Deus, é o Espírito Santo. Essa água comum que a mulher buscava, que Jesus pediu, representa as coisas cotidianas, e a água viva representa o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então quem recebe o Espírito Santo, esse não mais terá sede. E nós temos também um exemplo que o próprio Jesus falou da passagem de Lázaro, o rico e o mendigo, que morreram, e Lázaro estava no seio de Abraão, e o outro, o rico, estava em tormentos, não porque era rico, nós sabemos muito bem, mas porque não teve interesses nas coisas do Senhor, achou que não precisava de Jesus, não foi para Jesus, não voltou para Jesus, não teve compromisso com Jesus, estava em sofrimentos. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, ele disse que Lázaro, estando no seio de Abraão, Lázaro tinha paz, e este não tinha sede, porque ele tinha recebido esta água. E o outro que não tinha recebido teve sede. E o que ele faz? Ele diz: estou em tormentos, mande a Lázaro que molhe o dedo em água e refresque a minha língua. Você vê que um tinha sede, o outro não, porque o outro estava saciado. Esta água que Deus nos dá é uma água que sacia a nossa alma, sacia a nossa vida e nos dá uma vida eterna. Por isso Jesus, querendo dar o dom, querendo dar esta água, água viva, salvação para aquela mulher, ele oferece a ela esta água viva, o dom de Deus, que é o Espírito Santo. E continuando, no versículo 11 diz: respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, pois tens água viva? Ela pergunta: pois tem água viva? Ela não entendeu. E continuando, versículo 12, diz ela: és tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Quer dizer, ela não entendeu nada. Ela perguntou: és tu maior do que Jacó, nosso pai? Ela não entendeu. Mas continuando, no versículo 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Você está vendo só? Jesus disse a ela: quem beber desta água tornará a ter sede. E no versículo 14: porém aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais, olha que Jesus afirma, nunca mais terá sede. E esse nunca mais terá sede é que nos faz lembrar de Lázaro, que estava no seio de Abraão, que estava salvo, que estava bem, que não tinha sede, não tinha necessidade, pois estava suprido, ele tinha tudo no seio de Abraão. Aí continuando, ele diz: nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, olha para você ver como é profundo, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, glórias a Deus! Esta água é uma fonte a jorrar, é a salvação, é o poder de Deus sobre a vida da pessoa, para a vida eterna, quer dizer, para a eternidade. E no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A princípio, todo ser humano tem essa tendência para a preguiça. Ela, a princípio, ela queria desta água para não ter que voltar ali, quer dizer, resolver o seu problema a princípio.
resolver aquele problema ali, não quero mais ter sede para não ter que voltar aqui. Mas não é bem assim. A gente não tem que se preocupar em ter que voltar, ou no que nós devemos fazer, como devemos fazer, sabendo que devemos fazer o certo, que é obedecer a Deus. Mas ela não queria voltar ali. Nós entendemos que nós temos que ter esse compromisso. Muitas pessoas estão fugindo do compromisso. Lembramos também da passagem dos 2 malfeitores, a qual Jesus foi crucificado, no meio dos 2. Um deles, não querendo compromisso, disse: se és tu mesmo, Senhor, desce daí e salva-te a nós também. O outro disse: não tens ao menos a Deus estando igual sentença? E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Um deles reconheceu o Senhor. Ele viu que era o Senhor Deus, e sabendo que era Deus, ele o amou, ele o adorou. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus se agradou e disse: hoje estarás comigo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há pessoas que ela reconhece, quando ela reconhece que é Deus, ela não olha para aquilo que ela precisa fazer, mas ela faz de todo o coração para estar agradando a Deus. Mas há pessoas que querem receber um milagre, mas não querem ter o compromisso. Há pessoas que são compromissadas e há pessoas que não têm compromisso e que só querem o benefício de Deus. E nós nunca podemos ser assim. Nós temos que ser compromissados e não querer apenas ser beneficiados pelo poder de Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus, pelos milagres, mas sim ser uma pessoa envolvida em propósitos com Deus, envolvidas na obediência ao Senhor Deus. E continuando, para finalizar aqui, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha aqui sede e nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Essa hora aqui, essa mulher deve ter pensado: meu Deus, ele está dizendo, chama teu marido e vem cá. Você acha que Jesus não sabia qual era a necessidade daquela mulher? Sabia sim, como ele sabe a minha, ele sabe a sua necessidade, ele sabe do que você precisa, do que você necessita. E mesmo aquela mulher, tendo seus defeitos, tendo suas falhas, tendo seus pecados, tendo uma vida desorganizada, Jesus se compadeceu dela. Jesus marcou aquele encontro para ajudar aquela mulher. Eu acredito que você está tendo uma oportunidade para refletir, enquanto Deus está lhe dando oportunidade para que você seja por Ele abençoado. Assim como Ele quis abençoar aquela mulher, Ele marcou aquele encontro ali, Ele marcou com você aqui também, neste canal, para poder ouvir esta palavra, para Ele poder tratar com você que às vezes fica aí no seu dia a dia, na sua correria, preocupado com tantas coisas, fez as suas orações, já pediu tanta coisa, e vive na correria do dia como Marta, preocupada com tantos afazeres, e que às vezes não está compreendendo o propósito que Deus tem para com você. Volte-se para o Senhor. Quando Jesus disse àquela mulher: vai, chama o teu marido, ele sabia que ela não tinha marido, como ele sabe todas as coisas. Mas por que ele disse isso para aquela mulher? Para que ela pudesse refletir, entendesse o propósito que Deus tinha com ela. Na realidade, Jesus estava chamando aquela mulher para que ela fizesse um conserto, para que Deus pudesse abençoar ela. E é isso que nós precisamos para ser abençoados: fazer um conserto, observarmos o que estamos fazendo de errado, para que possamos mudar, fazer o que é certo, fazer o que é bom, passar a ouvir mais a Deus, passar a buscar entendimento e sabedoria, para que nós possamos receber o que Deus tem para nós. Porque quando ele disse aqui, disse à mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir buscá-la, ele vai dizer: chama o teu marido e vem cá. Como que ela ia chamar o marido dela se ela não tinha? Ela já estava no 5º relacionamento, mas não era nenhum deles. Então, o que essa mulher não ia precisar fazer para trazer esse marido para Jesus? E com certeza Jesus sabia que ela não ia conseguir trazer esse marido, porque ela não tinha. Mas Jesus estava dando a ela a oportunidade de refletir.
Aí no versículo 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Está vendo só? Ela mesma diz: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Está vendo que Jesus afirmou: bem disseste que não tem marido. Jesus sabia que ela não tinha. Agora, por que Jesus pediu ela: traz o teu marido? Porque Jesus queria abençoar ela, mas que ela precisava conhecer quem era aquele que falava com ela, ela precisava saber o dom que ele estava dando para ela, a oportunidade pela salvação, para abençoar a vida dela, para mudar a vida dela, que Jesus oferecia para ela ali naquele momento. É algo que não se compra. Não se compra com dinheiro, não se adquire de qualquer maneira, mas sim buscando no Senhor, tendo sede e desejo por Ele, se entregando a Ele, fazendo um concerto e vivendo em comunhão com Ele, para que possais receber o que Deus tem. E quando essa mulher, ela entende o propósito, ela vai voltar. Ela que tinha dito que não ia voltar, que não queria voltar ali, ela quis voltar. E já não quis voltar mais sozinha. Olha o que acontece. No versículo 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens é o teu marido. Isto disseste com verdade. Olha o que Jesus disse para ela. E no versículo 19 diz: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Olha o que essa mulher vai dizer: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis: em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Vê que Jesus fala para ela, por isso que ele falou: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Como que você pode adorar a Deus para ser abençoado se você não o conhece? Você precisa, para conhecer, você precisa relacionar-se. Você conhece quando você tem um relacionamento. Então essa mulher, ela não estava tendo um relacionamento com o Senhor. E ela precisava ter, mas a partir desse momento, ela vai se envolver. Ela não tinha o hábito de se envolver, ela não tinha se entregado, mas aqui a gente vai ver que ela se entrega. Então ela disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Por isso é tão importante conhecer a Jesus. E Jesus, Ele quer tanto que as pessoas o conheçam, que Ele se apresentou a essa mulher e disse: se conheceras o dom de quem te pede, o dom de Deus e quem é o que te pede. E nós lembramos em Mateus, quando Jesus também disse a Pedro: quem disse esse povo ser eu? Então Pedro diz: alguns dizem o Senhor ser algum dos profetas, Jeremias, Isaías, algum dos profetas, né? E Jesus disse para Pedro: e vós, Pedro, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a ele: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas sim o Pai que está nos céus. Então, de fato, Pedro adorou a Deus porque ele o conhecia. Eu e você vamos adorar a Deus em espírito e em verdade quando nós o conhecemos e lhe obedecemos. E aquele que conhece a Deus, é impossível não adorar a Ele. Quando você conhece a Jesus, você se entrega a Ele. Você não se importa o que você precisa fazer ou deixar de fazer. Você faz e faz por amor, porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. E no versículo 22 ele diz: vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o que Jesus falou para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Olha que tremendo! São esses o que o Pai procura. Por isso nos Salmos Deus fala que: filho meu, dai-me o teu coração. Quando Jesus manifestou aquela mulher, Ele estava dando oportunidade para aquela mulher lhe conhecesse. Na realidade, Jesus estava procurando aquela mulher para que ela se tornasse uma adoradora de Jesus, assim como você que está aí me assistindo. Jesus está dando a oportunidade para que você o conheça, chamando você
para ter comunhão com Ele, chamando você para adorar Ele em espírito e em verdade. Está chamando você para se entregar completamente a Ele, para que você se entregue completamente. E Ele diz no versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para quem quer ser um adorador de fato, devemos adorar em espírito e em verdade. E ele diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Olha o que lhe disse Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou, e eu falo contigo. Jesus se revela a ela. Para que você tenha a revelação de Deus para a sua vida, você precisa ser íntimo dele, você precisa conhecer ele para que você receba. Ele mesmo revelará a você. Ele mesmo vai falar com você, como ele está falando aqui agora, por meio dessa palavra, esse vídeo que você está ouvindo e assistindo. Então, no versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém perguntou dos discípulos. E outra coisa profunda, porque os discípulos conheciam Jesus e eles foram até a cidade, mas ninguém voltou para estar ali naquele momento. Essa mulher, ela vai ouvir Jesus falar e ela vai voltar à cidade, e quando ela volta, vem com ela uma multidão. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta mensagem agora, você ouviu esta mensagem porque Deus quer fazer algo na tua vida, e Ele vai fazer, e você vai deixar aí nos comentários que Deus falou com você, porque assim como aquela mulher voltou, porque Deus falou com ela, Deus abençoou ela, Deus está falando com você. E tem pessoas que você está orando por eles na sua casa. Não sei se é o teu marido, não sei se é a tua esposa, são os teus filhos, que você já colocou em oração, o propósito que você colocou em oração, que Deus está falando com você hoje, dando a oportunidade para que você venha estar diante dele, para que você alcance aquilo que você pediu. Tenho certeza que Deus está trazendo resposta sobre a tua vida, e assim como aquela mulher veio estar com Jesus, não vai ser só você, vai ser a sua casa, vai ser a sua família. É Deus alcançando a sua vida e através da sua vida a sua casa. Oh glória! Receba isso na tua vida, porque eu profetizo e determino, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê que essa palavra é para abençoar a tua vida. Crê que esta palavra é porque Deus está falando com você, é porque Deus escolheu essa hora, esse vídeo, para estar falando com você, para que você venha estar com Ele, e não venha só você, mas que venha também a tua casa. E para finalizar, nesse ponto chegaram os seus discípulos, admiraram, ele está falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo. A mulher vai chamar. Ela teve tanto desejo de estar com Jesus. É sempre como aquele primeiro amor. Você lembra? O primeiro encontro que você teve com Jesus, você chorou, o seu coração quebrantou, você se sentiu renovado. Foi uma alegria tão grande que você não queria que aquele momento passasse. O primeiro amor. Aquela mulher vai naquele primeiro amor, e ela vai até a cidade, ela vai falar de Jesus, e aquele povo teve o desejo também de estar ali. Assim vai ser com a sua casa. E aquele povo vem, olha o que está escrito: vinde comigo. No versículo 28 ela diz: quando a mulher deixou o seu cântaro, quer dizer, ela deixou a sua vida, deixou as suas preocupações, deixou seus afazeres, e ela já voltou os olhos para o Senhor. Então ela deixou tudo de lado e foi falar de Jesus na cidade. Ela deixou o cântaro de lado. Ela tinha ido buscar, mas ela não se importou com o que ela tinha ido fazer, mas sim com o que ela recebeu, o que ela ouviu. Então ela volta para a cidade e diz assim: foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que maravilha, né? Assim como Jesus deu oportunidade para aquela mulher, e foi um propósito. Deus marcou, Deus sabia que aquela mulher ia estar ali. Não foi por acaso que Jesus parou à beira daquele poço. Não foi por acaso que Deus pediu aos discípulos que fosse até a cidade. Ele sabia que horas aquela mulher ia estar ali.
Assim como Ele sabe a que horas você orou, a que horas você levantou. Assim como Ele sabe qual é a sua necessidade, o que você tem buscado, o que você tem pedido. É a resposta de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que os teus ouvidos estejam sempre abertos para ouvir a voz do Senhor. Quero pedir a você, na certeza de que essa palavra falou com você, deixa aí o teu like. Deixa nos comentários, porque eu tenho certeza que Deus falou com você. É propósito de Deus para a tua vida.